Graça e paz, queridos amados irmãos, irmãs, povo de Deus, um bom dia a todos, que Deus nos abençoe e nos dê um dia abençoado, em nome de Jesus, um abençoado trabalho, que Deus continue abençoando vocês ricamente, em nome de Jesus. Queridos, vamos meditar na palavra de Deus hoje, em Romanos capítulo 10, versículo 11. A palavra de Deus nos diz, querido, em Romanos capítulo 10, versículo 11, conforme diz a Escritura, todo o que nele crê, jamais será decepcionado. Em outras traduções diz, será confundido. Queridos, aqui o texto, o versículo capítulo 10 de Romanos, o título do capítulo, na minha Bíblia é Paulo suplica a Israel que creia. Queridos, aqui no texto, ele vai falar da questão de crer em todos os versículos, e nesse versículo 11 ele fala algo muito interessante, que todo aquele que nele crê jamais será decepcionado. Queridos, nós precisamos entender o porquê de nossas frustrações, o porquê nos decepcionamos muitas das vezes em nossa vida, e nós precisamos ver, analisar onde temos colocado as nossas expectativas, em quem temos colocado a nossa esperança. Se é em Deus, se é na nossa força, se é nas coisas do mundo. Por que, amados irmãos, eu estou falando isso? Porque, amado Deus, amados queridos, amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus nos diz que as bênçãos do Senhor não acrescentam dores. E a palavra também nos diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, se a gente aprende a esperar em Deus e a gente crer que Deus realmente tem o melhor e crer nessas duas coisas que eu falei, que a palavra dele diz que ele é, e se nós queremos também, como Hebreus 3:8 diz, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, então nós não temos como viver frustrados se depositamos a nossa esperança totalmente em Deus. Esse versículo nos ensina a fazer primeiro, a aprender a confiar na pessoa certa que é em Cristo Jesus. Segundo, ele nos ensina a fazermos análise em quem nós temos depositado a nossa confiança até hoje. Porque muitas das vezes, amados irmãos, nós fazemos as coisas, nós que dizemos que vivemos para Deus, vivemos conforme a palavra de Deus, nós fazemos as coisas de qualquer jeito, mas nós precisamos aprender a ter ordem e decência. Se eu me planejo fazer algo, eu preciso entregar nas mãos de Deus. Primeiro tem que passar por Deus. Senhor, eu estou planejando fazer isso, eu almejo comprar isso na minha vida, eu desejo estudar isso. Senhor, eu estou com esse plano. Qual é a tua vontade? Se é da tua vontade, me dá a direção. E se não é também, toca no meu coração e me mostra qual é a tua vontade. Por quê, queridos amados irmãos? Muitas das vezes nós nos decepcionamos, todas as vezes, aliás, porque nós estamos confrontando a nossa vontade com a vontade de Deus. Dizemos ter Deus no coração, vivermos a vontade de Deus, mas sempre queremos fazer as coisas do nosso jeito, porque nós não queremos esperar o tempo de Deus, e quando nós fazemos isso, estamos claramente dizendo que Deus não pode fazer. Nós temos que fazer. Aquela coisa do ser humano, que a gente tem, da natureza pecaminosa. Só eu sei fazer isso, mas não é assim. A gente tem que mudar esse pensamento. Se eu e você cremos em Deus, então nós temos que entregar nas mãos de Deus e deixar que Deus vai fazer um milagre. Deus sabe a nossa necessidade. Deus sonda, conhece o nosso pensamento. Só Deus conhece a nossa intimidade. Quando você ajoelha e ora em silêncio, aquilo que você está falando com o Pai, só a Cristo é revelado. Só Ele sabe. E Ele já sabe daquilo que você vai falar, mas Ele quer ouvir você falar. Cristo conhece seus pensamentos. Se você conversar com uma pessoa, ela não vai saber o que você está passando. Eu não sei o que você tem passado na sua mente, seu corpo, seu físico espiritual, como é que está. Mas Deus sabe. Então nós precisamos fazer isso. Precisamos aprender a confiar em Deus. E não mais confrontar a nossa vontade com a vontade de Deus. A Bíblia vai nos dizer também que não devemos ser sábios aos nossos próprios olhos. Então nós precisamos entregar a Deus e realmente confiar em Deus. Senhor, eu confio em Ti, porque a palavra de Deus nos diz hoje, aqueles que confiam nele jamais serão decepcionados ou serão confundidos. Então, nós nos decepcionamos, nós nos entristecemos, achamos que não vai dar nada certo na vida, ou não achamos ninguém, sabe por quê? Por causa de nós mesmos, porque depositamos a nossa confiança em nós mesmos, na nossa capacidade, no nosso conhecimento, seja de estudo, na área de vida que nós trabalhamos, ou confiemos em alguém vai resolver pra gente, alguma pessoa, ser humano, ou que as coisas naturalmente vai dar certo por causa que alguém está fazendo, ou por causa de coisas. Por isso nós nos frustramos. Mas quando nós confiamos verdadeiramente em Deus, nós jamais seremos decepcionados. E Cristo jamais se esquecerá de nós. E Deus não é homem para que minta. Todas as suas promessas vão se cumprir.
O nosso começo, o nosso fim já está determinado por Ele. Ele é Senhor, Ele manda em tudo. Então nós precisamos confiar em Deus. Ele vai fazer, Ele faz, Ele é Senhor. Nós precisamos entregar a nossa vida. Se entregarmos a nossa vida a Deus, jamais seremos decepcionados. A palavra de Deus vai nos dizer que conhecereis a verdade vos libertará. Nós precisamos conhecer essa verdade que é Jesus, nos libertarmos das nossas culturas, tradições que foram criadas a vida inteira, de usos e costumes que não nos aproximam de Deus, pelo contrário, nos afastam, e começar a realmente confiar em Deus. Viver uma vida de intimidade, porque Ele nos conhece, Ele sabe o que eu e você precisamos. Então não sei o que você tem desejado, planejado até hoje, mas eu te faço um convite, a partir de hoje, deposita realmente a tua confiança em Deus, crê totalmente em Deus, porque verás a glória de Deus, verás um milagre na tua vida. Porque se você crê em Deus, você não será decepcionado. A palavra de Deus diz lá em Isaías 49:15, pode um filho que tanto ama, pode uma mãe que tanto ama o filho o abandonar? Porém, mesmo que ela o abandone, olha o que Jesus diz, eu jamais me esquecerei de ti. Deus jamais se esqueceu de você. Deus viu todo esse tempo que você tem chorado, o que você tem passado. Ele está vendo, Ele vai enxugar as tuas lágrimas, mas você precisa crer nele. Passar aflições sempre vamos passar, é bíblico. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Quem venceu o mundo? O pecado e a morte? O nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que comprou nossos pecados a preço de sangue, deu a sua vida por entrega, por amor a nós. Mesmo antes de nascermos, Jesus já tinha pagado o preço dos nossos pecados. Portanto, agora nós precisamos confessá-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas, viver a vida de intimidade com Ele, viver a Sua palavra e vivemos na presença de Deus, para que assim, no grande dia, a gente vá morar com Ele. E a gente crê nele, porque se crermos em Deus, queridos, jamais seremos decepcionados. Jamais. Quando você confia em Deus realmente, totalmente, que Deus, a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e que ele não é um para que minta, e que toda promessa se cumprirá, você não se frustra. Tem pessoas que às vezes dizem, mas eu esperei tanto em Deus. Você quis resolver no seu tempo, do seu jeito. Porque se você aprender a esperar o tempo de Deus e confiar em Deus, você não será frustrado. Os planos de Deus não serão frustrados, amados irmãos. Falei isso aqui no live esses dias, se não me engano ontem, e vou falar. Nada, nem Satanás, nem ser humano, nem problema, tempestade, nenhuma adversidade pode apagar o amor de Deus por mim e por você, o sacrifício de Jesus na cruz, aquelas chicotadas, aquela crucificação na cruz, a morte de Jesus na cruz por nós e a ressurreição de Cristo. Nada pode apagar, nada pode mudar quem Jesus é. Volta a falar de Hebreus 13:8, que diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem e eternamente. Tudo muda, meus irmãos, tudo. Nós, as estações do céu, tudo, o tempo. Mas Deus não muda, Ele continua sendo Deus. Então confia em Deus, crê nele e será salvo tu e tua casa, crê nele, porque você jamais será decepcionado. Como o texto nos diz, conforme diz as Escrituras, todo o que nele crê jamais será decepcionado. Que Deus abençoe, nos dê um dia abençoado, um restante de semana abençoado, em nome de Jesus.